Pessoal, é, hoje nós vamos falar de um vídeo rápido de reflexão. Eu estava pensando e ouvindo ao longo desse tempo muitas pregações que falsos pastores fazem nessas denominações, como a Universal, como outras, e prometendo tudo que as pessoas querem ouvir. É mais uma aula de coaching, né? É aquele incentivador, né? Para que aquele animador, para que a pessoa não desista da sua vida. Ele muitas vezes é pago por muitas empresas para fazer palestras cujas qual o dono mesmo não faz, certo? E esse coaching ele é utilizado muito na igreja, né? Na denominação, digamos assim. Eu fico pensando como é que um pastor, e mais o pastor ou obreiro, que no caso são os que dizem ter intimidade maior com Deus, ter uma santidade maior com Deus, eu fico pensando, pessoal, como é que uma pessoa dessa escuta, né, o Jadson em um templo do Macedo, né, dizer com a capinha e o kipá de judeu que, olha, já teve muitas situações da minha vida que só o nome de Jesus não adiantou. Desculpa. Só o nome de Jesus não adiantou. Mas eu me revoltei, usei minha fé e mandei o demônio ir embora. São coisas desse tipo que eu quero olhar bem nos seus olhos nesse momento, obreiro, pastor, e mais ainda você que discipula o jovem que diz que é o futuro da igreja, o futuro da obra, o futuro da denominação na qual você está pastoreando, né? E muitas das vezes você é tão incisivo em ensinar o jovem, é tão assim, digamos assim, forte na disciplina quanto a jovens, né? E você, pastor, quanto aos obreiros. E quando você vê um dos principais bispos da Universal falando uma besteira, uma asneira dessa, você diz assim, muito forte, e muitos pegam esse dizer e esse exemplo para aplicar na sua vida, na denominação, né, que você está. Denominação essa que tem um propósito herético, né? As palavras das quais esses líderes mencionam nos seus cultos, né, nas suas reuniões, melhor dizendo, nas suas aglomerações de gente, né, nos seus currais eleitorais, nos seus, sei lá, né, o que pode ser dito sobre isso, nós vemos que a cada dia, a cada momento, as asneiras crescem, 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 se multiplicam. E você, pastor, ouve do teu bispo e tá ligado. Você, obreiro, ouve do teu pastor, tá ligado. E isso vai entrando na tua cabeça, na tua mente e mexendo com uma coisa que é sensata dentro de você, né? Até mesmo com o seu propósito de vida, que muitas vezes é sensato, né? É uma pessoa centrada, e isso causa um distúrbio na tua mente, no teu modo de conduta, que mexe com tudo de uma tal maneira que você não percebe. Então você começa a levar essas coisas para a tua vida, e aí começa a dar errado e você não sabe por quê. Você ouvindo isso, devido a não ter um conhecimento da palavra de Deus, você dá ênfase, tanto na tua vida, no teu trabalho, aplica isso na tua vida,
asneiras que são ditas por esses homens que já têm os bolsos cheios de dinheiro. São ricos, têm muito, né? E não querem largar o osso. Então, você que não tem nada, você que não é ninguém, né, aos olhos dele, né, desse falso profeta, fala essas asneiras e você as absorve e causa um dano terrível na sua vida. Causa um dano terrível na sua vida. Não foram poucas as vezes que eu vi obreiros falando asneiras, sabe? Inventando palavras que dizia que na Bíblia tinha. E quando a gente perguntava o livro, capítulo, versículo, a pessoa não sabe dizer, sabe? Não foram poucas as vezes que eu vi obreiras alicerçadas a um ensinamento fútil, né? De uma esposa, uma orientada, de que ela deveria ter braço firme com o homem, porque senão ele dominava ela. Não foram poucas as vezes que eu vi pastores sendo humilhados pelos seus regionais. Teve uma vez que eu ainda estava lá, nós fomos ao tal do monte, na Sabiaguaba, aqui na região metropolitana aqui de Fortaleza, monte alto e tudo, e haviam sido alugados alguns ônibus. O regional vinha no carro e o pastor foi lá saber, olha, cadê o dinheiro, pastor, dos ônibus? O pastor regional disse assim, olha, te vira, malandro. O pastor da igreja, da denominação, ficou com cara de tacho. Eram R$350. Como esse pastor ia pagar esses ônibus? Sabe como, meu irmão, minha irmã? Esse pastor deixou um móvel da sua casa empenhado. Não me lembro, não me recordo qual foi o móvel, mas foi um móvel que ele me disse, eu conversava muito com ele, foi um móvel que na época foi mais de R$500. Um pastor de uma denominação, que eu era obreiro da Universal, né? Recebeu um te vira, malandro, na hora de pagar os ônibus. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Sabe quanto tinha de dinheiro para pagar esse ônibus? Era R$350. Eram 3 ônibus. E eu via o tempo passando, os ônibus em comboio chegando em Fortaleza, cada qual indo para o ponto de encontro, que era a catedral, e chegando lá, eu imaginei assim, poxa vida, o pastor vai levar um carão. E a gente via a cara do pastor de preocupação, de medo, estava tremendo. Tá entendendo? E você escutar de um líder da região, te vira, malandro, ele pagar o ônibus da região todinha e as outras regiões e as outras denominações, que eram 3, não terem arrecadado um só tostão para dar para esse ônibus, para contribuir, fazer uma vaquinha entre os obreiros jovens evangelistas para pagar esses 3 ônibus que custavam uns R$350. Tá entendendo? 3 denominações, 3 pastores titulares receberam de um regional te vira, malandro. Tá entendendo? Cada um com seu ônibus. 3 denominações de uma região, cada um tendo que pagar o valor, né, acertado com o motorista do ônibus. E como foram muitas, os comboios saíram de toda Fortaleza, o que é que aconteceu? Foram muitos ônibus alugados, porque na época estava havendo eventos da Mundial também,
da Assembleia de Deus, estava havendo um movimento de tudo quanto era denominação, né? E não se achava ônibus. Os únicos que se acharam foi nesses valores. E eu vi o pastor tremer, eu vi o pastor, e agora, meu Deus, suar, e a esposa chorando lá, escondida atrás do fundo do ônibus lá, que ele tinha ido para o monte orar para buscar uma solução para a vida do povo, enquanto a vida do pastor estava ali, ó, em xeque. E temo de apanhar na cara porque não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. Por aí, meus irmãos, vocês vejam, homens que dizem que são a favor do aborto, em alto e bom som, se eu peco consciente, homens que limitam você de ter uma família, de ter um filho do seu ventre, né, com a sua esposa, um filho para lhe chamar de pai, né, como eu posso dizer a palavra, lhe cesseiam desse privilégio, e só quando passa seus 20, 30, 40 anos que você se dá conta da besteira que fez, das atitudes que você fez ouvindo esses homens. Passou a vida inteira ouvindo que tinha que gerar filhos espirituais e não um filho do seu ventre. E os filhos espirituais que você gera são filhos da perdição. São prosélitos, como a palavra diz, que ficam muitas vezes piores do que você e muitas vezes piores do que o seu próprio líder. Então, pessoal, está na hora de acordar. No próximo vídeo, pessoal, eu vou estudar mais, passar mais alguns detalhes sobre como você pode fazer cursos em casa, certo? E obter seus certificados e você poder se profissionalizar, pastor. Como você vê, a nossa preocupação com você não é só de tirar você da Universal. É cuidar da profissionalização para você poder sair daí tranquilo, chegar nos locais e mostrar seus diplomas, que você é capacitado, mesmo se você fazer o curso presencialmente. Amém, pessoal? Canal Realidade Você, tamo junto.